Números 32. As tribos que ficaram a leste do rio Jordão. As tribos de Ruben e de Gade tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Eles disseram o seguinte: esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, as cidades de Atarode, Dibon, Jazer, Nimra, Esbom, Eleal, Sebam, Nebo e Beon, é terra boa para a criação de gado, e nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser nossa propriedade e não nos faça ir para outro lado do rio Jordão. Porém, Moisés disse às tribos de Gade e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto seus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei para Cades Barneia para espionar esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas, quando voltaram, desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhe estava dando. Então, naquele dia, o Senhor ficou muito irado e disse: os homens que vierem do Egito de 20 anos para cima deixarão de ser fiéis a mim, e por isso juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente daquele tempo, isto é, o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto, e eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente das tribos de Ruben e de Gade chegou perto de Moisés e disse: nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas e também cidades para as nossas famílias. Depois, estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém, as nossas famílias ficarão aqui nas cidades cercadas de muralhas e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles, no outro lado do rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui, a leste do Jordão. Aí Moisés respondeu: se vocês vão fazer isso, então na presença de Deus, o Senhor, preparem-se para a batalha, e que todos os seus homens armados atravessem o rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele e nós conquistemos a terra. Depois, vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus, o Senhor, e para com os seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá esta terra a leste do rio Jordão como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construam as cidades para suas famílias e façam currais para suas ovelhas e vacas, e cumpram o que prometeram. Os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés o seguinte: nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas ovelhas, as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui na cidade de Gileade. Mas todos nós estamos prontos para a guerra. Conforme a sua ordem, atravessaremos o Jordão e batalharemos, debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordem a respeito dos homens das tribos de Ruben e de Gade ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos dos israelitas. Ele disse assim: debaixo do comando de Deus, o Senhor, os homens de Gade e de Ruben deverão atravessar com vocês o rio Jordão, cada um armado para a batalha.
Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficam no lado oeste do Jordão, deem a região de Gileade para ser propriedade deles. Porém, se eles não atravessarem armados o rio Jordão junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele, atravessaremos o Jordão, armados, e lutaremos na terra de Canaã, e assim as terras deste lado do rio Jordão serão nossa propriedade. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a uma metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos amorreus, e a região de Og, rei de Bazã, junto com as cidades e as terras que havia em redor delas. Os homens da tribo de Gade construíram de novo as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote-Sofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Nimrá e Bet-Arã. Construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Ruben construíram de novo Esbom, Eleal, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon, alguns nomes foram mudados, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo. O grupo de família de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade, e a conquistou e expulsou os amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu a Gileade ao grupo de famílias de Maquir, e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus e os chamou de povoado de Jair. Noba foi e conquistou a cidade de Quinate e os seus povoados, e pôs o nome nela de Noba, que era o nome dele mesmo. Números 33. Do Egito até Moabe. São estas as caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. E são estas as caminhadas conforme os lugares de partida. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramassés de maneira vitoriosa, e todos os egípcios os viram. Os egípcios estavam sepultando seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim, o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Depois de saírem de Ramassés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está na beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que fica a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Airote e passaram pelo meio do Mar Vermelho e chegaram ao deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e acamparam em Mara. Dali foram para Elim e acamparam ali. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam perto do Golfo de Suez. Partiram dali e acamparam no deserto de Sim. Dali foram até Dófica, onde acamparam. Partiram de Dófica e acamparam em Alus. Depois de Alus, acamparam em Redifim. Porém, ali não havia água para o povo beber. Na caminhada de Redifim até o Monte Or, eles acamparam nos seguintes lugares: deserto do Sinai, Quibrote-Ataavá, Azerote, Ritma, Rimon Pérez, Libna, Rissa, Queelata, Monte Sefer, Arada, Maquelote, Taate, Tera, Mítica, Rasmona, Moserote, Bene-Jacã, Rojas de Gade, Jotbatá, Abrona, Ezion-Geber, deserto de Zim, isto é, Cádiz, e o Monte Hor, que fica na fronteira da terra de Edom. Por ordem de Deus, o Senhor, o sacerdote Arão, subiu o monte de Hor e morreu ali, no dia 1º do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. Então o rei cananeu de Arade, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Do Monte Hor até as planícies de Moabe, os israelitas acamparam nos seguintes lugares: Salmona, Punon, Obote, ruínas de Abarim, que ficavam na fronteira de Moabe, de Bongade, Almon de Blataim, Serra de Abarim, que fica perto do Monte Nebo,
e planícies de Moabe, entre Bet-Jazimote e o Vale das Acácias, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Deus manda expulsar os cananeus. Nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó, que ficavam no outro lado do rio, o Senhor mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os moradores daquela terra, destruam todos os seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu a estou dando a vocês. Repartam a terra por sorteio entre as tribos e os grupos de famílias. Aos grupos de famílias mais numerosos deem uma parte maior, e aos grupos menos numerosos deem uma parte menor. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. E farei com vocês tudo o que eu havia pensado em fazer com eles. Números 34. As fronteiras do país. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão estas. A fronteira do sul irá desde o deserto de Zin ao longo da fronteira de Edom. No leste, ela começará na ponta sul do Mar Morto. Depois, voltará para o sul, na direção da subida de Acrabim, e passará por Zin até chegar a Cades Barneia. Em seguida, passará por Azar-Adar até chegar em Asmon, e de Asmon até o ribeirão que faz fronteira com o Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira do oeste será o Mar Mediterrâneo. A fronteira do norte irá desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Hor, e dali até a subida de Amate e depois até Zedade. De Zedade, essa fronteira do norte seguirá até Zifron e acabará em Azar-Enã. A fronteira do leste irá desde Azar-Enã até Sefã, e de Sefã até Ribla, que fica a leste de Aim. Ali a fronteira descerá pelo leste do lago da Galileia, e seguirá pelo Jordão até terminar o Mar Morto. Essas serão as 4 fronteiras do país de vocês. Então Moisés deu estas ordens aos israelitas: esta é a terra que vocês vão repartir por sorteio. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às 9 tribos e meia. Isso porque as 2 tribos e meia, isto é, as tribos de Gade e de Ruben, e metade da tribo de Manassés, já receberam por grupos de famílias a terra que pertence a elas no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Os líderes responsáveis pela divisão da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: os sacerdotes Eleazar e Josué, filho de Num, vão repartir a terra entre o povo. Escolham também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Os homens que devem ser chamados são os seguintes: de Judá, Calebe, filho de Jefoné; de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; de Dan, Buque, filho de Jogre; de José, isto é, Manassés, Aniel, filho de Efode; de Efraim, Quemuel, filho de Siftã; de Zebulon, Elisafã, filho de Parnaque; de Issacar, Paltiel, filho de Azã; de Aser, Aiude, filho de Selomi; de Naftali, Pedael, filho de Amiúde. São esses os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. Jó 2. A segunda prova de Jó. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu, e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece.
As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. A visita dos amigos. Jó tinha 3 amigos: Elifaz, da região de Temã, Bildade, da região de Sua, e Zofar, da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe, eles não reconheceram Jó, mas, depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites, e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Mateus 25, versículo 31. O juízo final. Jesus terminou dizendo: Quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se sentará no trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham vocês, que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estavam com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: Afastem de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome, e vocês não me deram comida. Estava com sede, e não me deram água. Era estrangeiro, e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa, e não me vestiram. Estava doente na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna.
para terminar o nosso devocional, vamos estar orando. Feche seus olhos e abra o seu coração nesse momento. Amado Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse devocional. Queremos te agradecer porque nós podemos sentir a Tua presença invadindo nosso ser através desse devocional, Jesus. Que o Senhor venha abençoar o nosso dia, que o Senhor venha abençoar a nossa família e as nossas decisões. Que o Senhor venha ser o centro de todas as coisas e o centro de todas as decisões de nossas vidas, Pai. É que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.